Boa noite a todos! Hoje estamos aqui para mais uma live onde vamos conversar a respeito da contratação de serviços de obra, né? Aqueles serviços de execução controlados, serviços de empreiteiros, né? Que estamos acostumados. Em especial, vamos tratar a respeito da contratação de serviço de material mais mão de obra. Eu vou falar várias coisas para vocês sobre qualificação, avaliação dos fornecedores e principalmente sobre os requisitos de contrato. Vou falar para você mais de 20 requisitos a serem considerados no contrato de prestação de serviço e serviço material mais mão de obra. Falando um pouquinho aí sobre esse processo de aquisição, esse processo ele se aplica a qualquer construtora, seja ela certificada ou não. Mas, em geral, nós estamos falando das construtoras que são certificadas. Então, nós estamos falando a respeito do requisito 8.4 do regimento SIAC. Ok? O regimento SIAC, no item de aquisição, ele trata de aquisição de materiais, aquisição de serviços especializados de engenharia e projetos, aquisição de laboratórios, né, serviços de laboratórios e a parte de locação de equipamentos. Então, no caso, esses são os tipos, né, de contratações aí, de aquisições. Nesta live vamos focar especificamente na parte de mão de obra, ok? Então vamos lá, começar a falar para vocês algumas questões. Então, a primeira coisa quando a gente fala aí na contratação, a gente tem que ter em mente que um processo de aquisição, ele começa na qualificação do fornecedor, algo que é extremamente importante e muitas vezes desconsiderado nesse processo. Então, a primeira dificuldade que as empresas normalmente têm é entender a diferença entre qualificação e a avaliação dos fornecedores. Então, bem rapidinho, mas qualificação é o processo de pré-avaliação, o processo de seleção desse fornecedor, que é por que você está contratando esse fornecedor. E a avaliação é depois do serviço prestado, tá? Então, isso é bem importante que isso seja diferenciado. Muitas vezes as construtoras não conseguem fazer essa diferenciação e dá uma confusão ali no momento da auditoria, tá bom? Mas quando a gente fala em contratação de serviço, então, primeira questão é qualificação desse fornecedor. Por que vocês estão contratando esse fornecedor de serviço? E a norma diz que vocês devem ter critérios de qualificação. Então, que critérios são esses? Os critérios que vocês determinarem. A empresa deve escolher quais os critérios que ela vai levar em consideração. Vou falar alguns aqui, mas existe uma infinidade de critérios que vocês podem considerar. Então, por exemplo, você pode considerar o preço, obviamente. Você pode considerar a disponibilidade de mão de obra, porque às vezes você tem um empreiteiro, um cara que é muito bom, mas ele não consegue pôr a quantidade de pessoas que você precisa na obra, ou não tem disponibilidade para começar no momento que você precisa. A qualificação técnica, o conhecimento, o fato de ser uma empresa estruturada, uma empresa que atenda a requisitos de saúde e segurança, né? Que seja, tem a questão dos requisitos legais, né? Que ela seja uma empresa formalmente constituída, que cumpra com a questão de legislação. Isso são alguns dos critérios, mas podem existir outros, obviamente, a critério da empresa. Porém, é importante que vocês não esqueçam que é necessário manter registro dessa qualificação. Tá bom? Então, assim, só para a gente fazer a introdução aí à questão propriamente dita dos contratos, tá joia? Então, isso, qualificação. Então, lembrando que vocês definem o critério que vocês acharem melhor e vocês vão registrar qual critério que vocês adotaram para aquele fornecedor específico. Tá bom? Não esqueçam que vale também a questão da avaliação se esse fornecedor atende a requisitos da norma de desempenho, que é muito importante. Outra coisa que é bem importante, a questão de SIMAC em metro, que também, principalmente quando nós estivermos agora falando de fornecedores de materiais e serviços, então o fornecedor é responsável por fornecer o material também, isso tem que ser levado em consideração. Então, claro, sempre que você adquirir material, você vai levar isso em consideração, mas quando for serviço, você não pode esquecer de considerar isso também.
Tá joia? Então, importantíssimo, tá? Outra coisa é a questão de SINAT, quando for questão de novas tecnologias, eu vou responder uma pergunta, né, que veio aí no Insta, falando dessa questão quando a gente tem novas tecnologias, como é que funciona a parte de DATEX, né? Vou falar um pouquinho sobre isso também, mas isso também deve ser levado em consideração nesse momento. Vamos lá. A gente tem que levar em consideração também nesse processo de qualificação que os critérios são diferentes quando eu tô falando de material, quando eu tô falando de serviço, quando eu tô falando de laboratório, quando eu tô falando de serviço especializado de engenharia. Então, a gente tem que ter critérios adequados para cada tipo de serviço que a gente está contratando. Tá bom? Então, uma vez que a gente tenha uma qualificação de ser fornecedor, isso tenha sido avaliado, isso já vai ajudar, né, que a gente tenha uma garantia de que as coisas vão dar certo aí pra frente, né? Então, a gente já começou com uma qualificação, pode ser a indicação de alguém, né, de uma outra empresa, de um profissional. Então, a gente começa pela qualificação. Aí, nós vamos tratar de todo o processo de contrato, que eu vou falar na sequência. E, por último, depois da parte de contratação, a gente vai ter a parte de avaliação. Eu já vou falar de avaliação agora, até porque na norma já é o próximo item. Só vou dar uma passadinha rápida, não vou detalhar muito, mas só para a gente fechar esse raciocínio de quando a gente está falando de contratação de serviços, a gente inclui qualificação, contratos e avaliação. Rapidinho para a gente poder entrar em contratos, mas eu preciso falar da avaliação, tá? Então, toda vez que um prestador de serviço, né, ele consuma um serviço, e isso vale para tudo, para material, para laboratório, né, e para serviços em geral, ele precisa ser avaliado. A norma, ela não estabelece periodicidade, mas assim, a boa prática diz que a gente deve fazer essa avaliação após a prestação do serviço. Então, não adianta você estabelecer que você vai avaliar o teu empreiteiro uma vez por ano, depois que a obra já acabou, gente. Já era, tá? O que é o ideal? Quando a gente está falando de prestação de serviço, que isso seja junto com a medição, né? Porque aí mensalmente você vai ter um histórico da avaliação desse fornecedor e você vai ter tempo hábil de tomar alguma atitude caso ele esteja se desviando no meio do caminho. Tá? Então, apesar de a norma não falar exatamente a periodicidade, cabe à empresa avaliar o que é pertinente, certo? Com relação à avaliação, e aí definir um prazo adequado. Então, na minha opinião, a Gisele falando, eu sempre recomendo que seja junto com a medição mensal. E aí você já vai ter esse histórico. A norma também determina que tem que manter registro disso, então você vai ter que manter isso documentado, né? Das avaliações, e caso você tenha alguma avaliação não adequada, as providências que você vai tomar. A norma, de novo, ela diz que você tem que definir critérios, então você vai dizer, o que você vai avaliar? Lembrando também que o critério de avaliação é diferente para cada tipo de fornecedor. Material você avalia de uma forma, serviços de outra. Por exemplo, avaliar se a empresa, os colaboradores atendem a parte de saúde e segurança, por exemplo, o uso de EPIs. Só faz sentido quando a gente está falando de empreiteiro. Se você estiver falando de projetista, não faz sentido. Se você estiver falando de material, não faz sentido. Então, você tem que ter critérios que sejam adequados para cada tipo de serviço, ou de material, ou de contratação, tá bom? Então, isso é importante. Definir os critérios, fazer na periodicidade adequada, então a cada entrega de material, ou então na medição, tá? E manter registros disso. Importantíssimo. Outra coisa que você tem que levar em consideração é se ele atende à questão de legislação, né? Então, muitas vezes, quando a gente fala de empreiteiro, que a gente está falando de mão de obra, a gente tem que considerar o quê? Não necessariamente a obra, e às vezes essa avaliação ela é dividida em duas etapas, ela é uma avaliação feita na obra e uma segunda etapa feita no escritório. Aí no setor depende de cada empresa, tem empresas que têm um setor específico para tratativas de empreiteiros, tem outras que é o RH que faz, tem outra que é o compras, então não tem regra, tá? Mas tem toda aquela documentação que esse empreiteiro tem que entregar mensalmente para comprovar a regularidade dos seus colaboradores, né? Então tem GFIP, CFIP, tem toda a documentação de seguro, de vida dos colaboradores, tem uma série de documentos. E aí, vocês vão dividir essa avaliação da forma que vocês acharem melhor. Tá? Então, assim, feita essa introdução a respeito da qualificação e avaliação de fornecedores, a gente vai começar a falar realmente a respeito dos contratos e as principais dúvidas, né? A primeira dúvida, pergunta número 1, né? É necessário sempre ter contrato? Ou pode ser proposta do fornecedor?
Essa pergunta sempre vem. Em auditoria é muito comum o pessoal questionar isso, tá? Então, a resposta é: não é obrigatório. Por quê? Porque a norma fala em documento de aquisição. Ela não diz se é uma proposta assinada, se é um contrato, se é uma ordem de compra, né? Então, não está definido o nome do documento. O que precisa? Que o documento de aquisição descreva claramente o que está sendo contratado com os requisitos específicos, tá? Então, assim, em geral, por que a proposta do fornecedor não é o ideal? Porque quando o fornecedor, seja ele de material, de projeto, de serviços, não importa, ele vai colocar cláusulas que são interessantes para ele e não para a empresa. Então você tem que ficar atento a isso, porque hoje eu vou falar para vocês, sério, eu listei aqui mais de 20, até listei para não esquecer de passar para vocês, requisitos importantes a constar em contrato, ou que vocês têm que considerar na hora de fazer o contrato. Claro, às vezes não se aplica algum requisito, mas que precisam ser considerados. Então é importante, tá bom? Então, respondendo, então só confirmando, não precisa. Tá? A gente só precisa realmente garantir que tenham todas as cláusulas, todos os requisitos especificados. Gisele, se eu pedir para o meu fornecedor incluir na proposta dele os requisitos que eu preciso, pode? Pode, não tem problema, tá? Normalmente é difícil o fornecedor querer alterar. Quando são questões mais simples, que não tem muita alteração, até tudo bem. O grande problema é quando tem coisas mais impactantes e que de fato não são de interesse do fornecedor, né? Então, às vezes, ele não quer alterar. E aí, o mais fácil é realmente você fazer um contrato no modelo padrão da empresa, tá? Ou então, uma ordem de compra que contemple realmente as especificações necessárias. Vamos lá. Então, se essa parte está entendida, partimos para a questão propriamente dos contratos. Eu vou falar muito de contrato, mas só reforçando, pode ser uma ordem de compra ou qualquer outro documento de aquisição. É que em serviços é mais difícil a gente não ter contrato. Então, quando é material, quando é laboratório, daí é mais fácil ser a proposta do fornecedor. Nesse caso de serviço, normalmente é contrato mesmo, tá bom? Vou começar falando para vocês a respeito dos contratos, falando de serviços de forma geral. E na sequência eu vou entrar com as particularidades relacionadas às questões relativas a materiais, ok? Vamos lá então. Primeira coisa, vou falar uma coisa que é óbvia, parece óbvia, mas quando eu vou auditar eu fico assim, né, nem sempre é óbvio, né? Então todo contrato tem que começar, obviamente, com os dados do contratado e da contratante, né? E também de que obra que a gente está falando, né? Em geral, eu pego contratos que muitas vezes não tem clareza de que obra que não tem, muitas vezes, os dados do contratado e contratante, realmente aquele contratinho meio de gaveta, assim, de uma página, assim, que é só pro forma. E aí fica difícil, né? Então, basicamente, a gente começa com os dados aí, contratado e contratante, com a questão de que obra que a gente está falando. É importante, a gente precisa descrever claramente qual é a obra. Muitas vezes me apresentam contratos que não têm isso claro, tá? Então fica difícil. A questão do escopo. Então, o escopo precisa estar claramente descrito. Quais os serviços que eu estou contratando e que fazem parte desse documento? Erro número 1. As pessoas muitas vezes citam que o escopo está num anexo, e esse anexo ou não existe, ou não está assinado, ou foi, foi perdido, não está junto com o contrato. Então, cuidado. Pode ser num anexo? Claro que pode, mas cuidado, ele tem que realmente ser parte integrante desse contrato. Então, ter um contrato que cita um anexo e esse anexo não tem assinatura, ou não, a empresa não acha onde está o anexo, aí não atende, tá? Então, é importante que você descreva, então, o escopo bem certinho do que você está contratando. Coisas que são comuns em auditoria. Você faz um contrato inicial com o fornecedor, muitas vezes você tem um escopo, sei lá, alvenaria, e depois você amplia o escopo e esquece de fazer aditivo de contrato. Então, fiquem bem atentos, tá? Tudo que nós vamos falar aqui vale
tanto para o contrato inicial quanto para o aditivo, porque tem algumas coisas que quando você tem aditivo, você precisa reavaliar, então não basta fazer um aditivo assim, incluso também o serviço de revestimento externo. Não, isso não atende, então você vai ter uma série de requisitos a pontuar ali, então fiquem atentos porque vale para aditivo também, tá? Então isso é o básico do básico. Outras coisas básicas: preço, obviamente, condição de pagamento, até aí não estou falando novidade nenhuma, né? Prazo daí é outra coisa que complica muitas vezes, porque ou o pessoal não põe prazo nenhum ou engessa demais, né? E na verdade o prazo de execução, claro que normalmente ele tem que estar atrelado ao cronograma da obra, mas obviamente que eu já vi situações em que o empreiteiro diz, vamos colocar de acordo com o cronograma da obra, daí você fica alterando o cronograma e aí o cara se programou com uma certa quantidade de pessoal e daí você não dá frente de serviço para ele e acaba penalizando. Então tem que ser um contrato justo entre as partes, você tem que definir a melhor forma de fazer, né? Muitas vezes com data amarrada, assim, começa em tal data e termina em tal data, às vezes é complicado, porque não funciona dessa forma no dia a dia, né? A gente acaba tendo situações onde... Agora mesmo a pandemia, né, ela não tá permitindo às vezes, um mês a gente ficou com um lockdown aqui, sei lá, não podia trabalhar, e aí como é que fica? Então tem que ter algum tipo de flexibilidade, mas não pode estar solto, tá? Tem que ter algum prazo atrelado à execução do serviço, ok? Questão importante, retenção. Então, normalmente existe uma retenção padrão que o pessoal coloca no final de contrato, mas eu acho que é muito importante vocês especificarem retenções que podem ser feitas durante a vigência do contrato em relação a serviço não conforme, por exemplo, porque é muito comum o cara vai lá, trabalha, mede, daí aquela não conformidade que ficou para trás, aquilo que ele não faz e vai recebendo, chega no final ele não quer voltar para fazer isso que ficou para trás, e aí já viu, sempre dá confusão. Então, pensar nessas situações, tá? Também em relação a situações de documentação de segurança do trabalho, né? Previdenciária, essas coisas. Então, eu acho que é uma coisa a se pensar e eu acho que é bem importante essa questão, tá? Aí, condições de rompimento de contrato. Então, quando um contrato pode ser rompido, quais são as penalidades, né, para ambas as partes, é importante também. E aí nós estamos nas questões mais gerais, agora sim vamos entrar efetivamente nas questões mais associadas aí à questão do próprio sistema de gestão da qualidade, mas que não é válido só para empresa certificada não, tá? Então uma das coisas que é importante, que você tem que deixar claro, quais as normas técnicas que ele tem que atender. Você vai dizer, mas para que eu vou pôr no contrato? O cara nem sabe. É verdade isso. Então, muitas vezes a alternativa é que você tenha uma boa instrução de trabalho e que na sua instrução de trabalho conste aí a questão de quais normas aquele serviço, né, respeita. Então, assim, quando eu vou fazer o serviço X, eu tenho que atender a norma Y. E aí, essa instrução de trabalho, ela é apresentada ao prestador de serviço antes do fechamento do contrato, porque eventualmente ele pode dizer assim, olha, do jeito que você quer executar, para mim não dá, ou para mim dá, desde que o preço seja diferente. Então, assim, muitas vezes a empresa diz assim, não, eu vou deixar quieto, porque senão ele não vai aumentar o preço. Pois é, mas não é pior durante a execução do serviço você tá cobrando o cara e o cara não faz porque isso ele não tinha contemplado? Eu acho que, de novo, a gente precisa ter justiça dos dois lados, né? Porque também não dá pra gente cobrar algo que ele também não está sendo remunerado. Então, é importante isso ficar claro. Então, quando você apresenta para ele a sua instrução de trabalho, e você tem uma boa instrução de trabalho, embasada na norma, que cita as normas aplicáveis, ela faz parte ali do processo para ele ter noção, né, consciência do que ele vai ser cobrado. Além disso, também, a questão das tolerâncias, né, dos critérios de aceitação do serviço. Isso é super importante, porque você tem uma instrução de trabalho, procedimento de execução de serviço, né, não importa o nome, você tem critérios de inspeção e você tem tolerâncias. Então, ele tem que saber, por quê? É fato. A mão de obra ela é diferente. Às vezes, a mão de obra do Minha Casa Minha Vida não atende uma obra de alto padrão. Assim como a tolerância, né, e a exigência de uma obra comercial é diferente de um alto padrão. Então, a mão de obra é diferente em ritmo, né, velocidade de execução e critérios de aceitação. Então, isso também é importante que fique bem claro aí nesse processo, tá?
Questões relacionadas à qualificação da mão de obra. Isso também é super importante, porque em geral a gente diz, responsabilidade do cara, eu estou contratando ele, qualificando a empresa dele, o problema é dele. Para a maioria das situações, realmente a gente não precisa de uma super qualificação, mas em algumas situações se faz necessário. Então é importante, como a gente está falando de contratação de serviços, né? Só serviço ou serviço mais material, mas de qualquer forma a qualificação da pessoa que vai executar é importante. Então, claro, se a gente está falando de uma alvenaria, beleza, é um serviço simples, mas eventualmente a gente pode estar executando um outro tipo de serviço e que se faça necessário realmente a gente ter uma qualificação específica. Vou dar um exemplo, estrutura metálica. Estrutura metálica tem a questão de solda. Esse soldador não é qualquer soldador, tem que ser um soldador que tenha uma qualificação específica. Então, essa informação precisa constar no contrato. Olha, eu preciso que a estrutura metálica seja soldada por um soldador que tenha qualificação específica, né? Então, tudo isso vai evitar transtornos posteriormente. Então, a qualificação é muito importante. E isso vale para qualquer tipo de serviço, vale para um auditor interno, vale para um projetista, tem um item específico sobre isso, né? Mas vale para qualquer um, tá? Na parte de obra mesmo, para a maioria das funções até não é tão necessário, mas lembrando que em algumas situações é, ok? Então vamos lá. Falei um pouquinho então dos critérios, é importante a gente deixar claro para ele quais os critérios que você vai aceitar realmente o serviço, porque é diferente de uma construtora para outra e ele precisa saber no seu caso. Outra coisa que é importante, ele vai fornecer equipamento? Então, isso muitas vezes não consta no contrato. Às vezes eu vou auditar e dizer assim, esse andame é de quem? Esse é de vocês? É da construtora? É locado? Não, é do empreiteiro. Mas isso não consta em lugar nenhum. Não está no contrato constando que o equipamento vamos dizer assim, um fornecimento, uma locação junto com a mão de obra. Também precisa estar claro, tem que constar ali quais são as responsabilidades em relação a esse equipamento, tem que constar a necessidade desse equipamento atender as normas, né, na R18 e eventualmente outras normas que se apliquem. Então, a gente tem que estar atento a isso. Então, se tiver fornecimento de equipamento, não é porque você está incluindo isso no contrato que você não precisa se preocupar com isso. Então, de quem vai ser a manutenção, num caso de falha, quem que faz a reposição imediata, você loca e depois desconta dele, não sei, pode ser, mas tem que estar claramente definido. Lembrando que aí você vai ter propriedade do fornecedor na sua obra, então você também tem uma responsabilidade aí, tá bom? Então fiquem atentos, porque isso também é bem comum não constar nos contratos em relação a fornecimento de equipamentos junto com a mão de obra, tá bom? Vamos lá! Exigências trabalhistas e previdenciárias. Às vezes o pessoal coloca proforme ali no contrato. Então, assim, isso assim, eu acho que a empresa tem que levar muito a sério. Ela confere, ela precisa, ela cobra, porque eu já vi empresa que coloca em contrato, mas não exige do fornecedor, então acaba ficando no descrédito, né? Ou às vezes não coloca e depois quer cobrar, daí eles mas você não falou que precisava. Então é importante deixar claro o que você realmente precisa. Isso normalmente é uma questão que vem da parte do administrativo, né? Como eu falei para vocês, em algumas empresas é o RH, em algumas empresas tem um setor que cuida só de empreiteiros, e em algumas empresas é o setor de compras. Mas alguém precisa falar realmente o que precisa. A questão de impostos, que tem variação, de retenção, tem uma série de requisitos em relação a isso que é importante estar atento. Outra questão são as questões de saúde e segurança. Então, deixar claro para esse profissional o que vai ser cobrado. Então, ele tem que entregar PPRA, ele tem que entregar PCMSO, ele tem que entregar LTCAT. Esses dias não, é comum na verdade. Você vê lá, o empreiteiro tem que entregar PCMAT. PCMAT não é obrigação do empreiteiro, PCMAT é obrigação da construtora. Ou então, tá lá, o empreiteiro tem que entregar o LTCAT, mas alguém olha se esse LTCAT está certo? Daí você vai lá na empresa, eles copiaram um pedaço do PPRA, salvaram com outro nome e entregaram como LTCAT. Adiantou alguma coisa? Então, quando a gente diz que vai cobrar, é importante que alguém avalie, né? Se está entregue, se está na data de validade e se o conteúdo também está adequado.
falar para esse empreiteiro, né? Essa empresa, a parte de ASO. Então, não todos os funcionários, quais os requisitos? Todos têm que ter ordem de serviço, todos têm que ter ASO, com apto para trabalho em altura, quando for o caso, todos têm que ter NR18, NR35, NR10, né? Para eletricista. Então, vocês têm que definir o que vocês vão cobrar desse fornecedor, porque aí ele já sabe que quando ele for entrar na obra, ele tem que entregar. Outra coisa importante, constar lá que é a obrigação dele atualizar toda vez que ele for trocar o colaborador na obra, né? Porque de repente aparece um estranho, tem obras que não tem controle de acesso, e quando você vê tem um estranho dentro da tua obra, sem documentação, sem atender nada de contrato, e aí fica muito complicado. Tá bom? Então, também é um requisito que vocês têm que estar atentos e que é um item para ser colocado, explicitado em contrato. Cuidado com contratos padrão, porque daí é muito engraçado. Às vezes você pega contratos que daí tem um jurídico que faz, e nada contra, tá certo o jurídico revisar o contrato, mas é feito um modelo padrão. Mas quando a gente fala em modelo padrão, significa o quê? Que você tem um contrato, que tem uma série de requisitos e que alguém vai ler e adaptar para a realidade. Então daí você pega em contratos que não fazem nenhum sentido, exigindo um monte de coisa que não se aplica. Então, ok ter o contrato padrão, mas não esquecer que alguém tem que ler, revisar tudo isso para que ele seja adequado àquela contratação efetiva, tá? Eu acho que é muito, muito, muito importante quando a gente fala de especificar bem essas questões. Por quê? Porque é um momento que o fornecedor pode chegar para você e falar, olha, não dá para mim, eu não tenho condições de atender os teus requisitos, né? E aí você evita de ter um transtorno posteriormente, porque daí o que vai acontecer? Você não fala nada para ele e ele abandona a sua obra, ou ele deixa de pagar os colaboradores dele. E aí você tem um transtorno ainda maior, que vai vir com ações trabalhistas. Eu entendo e eu sei como funciona a realidade, o dia a dia, eu tô no dia a dia nas construtoras, né? Então eu sei como funciona a questão do preço, então você sempre tenta pelo menor preço. Mas eu acho que a gente tem que tentar pelo menor preço, mas sempre com clareza das informações, para que a gente realmente não tenha problema durante a execução da obra, que é muito pior, depois que você está com a obra em execução, o fornecedor abandonar você e você ter que recomeçar. Então o transtorno é muito maior, tá bom? Isso é bem importante, ficar atento. E aí, agora eu vou falar uma coisa, não é o assunto da live, tá bom? Mas para quem não sei quantos já estão atentos a essa questão, mas requisitos que não podem faltar nos contratos são aqueles associados à LGPD. Então, para quem não conhece, a LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados. Essa lei ela está em vigor desde o ano de 2018, ok? E ela, na verdade, ela foi publicada em 2018 e ela entrou em vigor em 2020, em setembro do ano passado. E a partir do dia 1º de agosto de 2021, entrarão em vigor as sanções, as penalidades pelo não cumprimento da lei. Ok? Então, não é assunto dessa live a gente falar sobre a LGPD, mas eu não podia deixar de pontuar isso, que é um item extremamente importante que vocês vão ter que pensar nos contratos a partir de agora. A LGPD não se aplica somente a contratos, a LGPD se aplica a todos os processos da empresa onde a gente tenha de alguma forma uma tratativa. Claro que quando a gente fala da lei tem muitas coisas envolvidas, mas é muito importante. Por quê? Porque a lei vai ter relação direta com documentação de funcionários, que vocês têm acesso, com dados pessoais, com documento de menor, tem uma série de questões. Então, não esqueçam, contratos a partir de agora, vocês têm que ter em mente. E não é assim, ó, igual o pessoal faz com relação à norma de desempenho. Atender a LGPD. Isso não funciona, tá, gente? Tem um monte de coisas para fazer em relação a isso, tá bom? LGPD é quase como implantar um sistema de gestão da qualidade, só que é implantar um processo de adequação da empresa à LGPD. Tá bom? Só então fica a dica aí, que é um item que vocês não podem esquecer com relação aos contratos. E aí, a questão da norma de desempenho, né? Vocês não podem esquecer que a gente precisa... Opa! Ó, a Malu colocou que tem interesse na LGPD.
Antes de eu começar o próximo assunto, eu fico até surpresa como as pessoas não estão interessadas nesse assunto, né? Eu não sei se vocês acompanharam umas semanas atrás que eu coloquei nas caixinhas de perguntas e na enquete ali, pouquíssimas pessoas com interesse em relação à LGPD. O pessoal não tem noção o quanto deveria estar interessado nisso, né? Então, claro, quando eu falar de LGPD, eu vou estar sempre focado na construção civil, mas a LGPD se aplica a qualquer pessoa. E, na verdade, qualquer profissional, pode ser uma pessoa física, pode ser um psicólogo, um médico. Se ele tem dados do seu paciente, a LGPD se aplica. Então é um negócio muito amplo, tá? Então, voltando à questão da norma de desempenho. A gente não pode perder de foco essa questão que a norma de desempenho sempre se aplica. Então, nós vamos ter que colocar lá os requisitos para cada situação. Por exemplo, se é um empreiteiro de um serviço, alvenaria, por exemplo, você não precisa falar, olha, meu amigo, você tem que atender a norma de desempenho. Se você tem um bom procedimento interno que já atenda, você tem projetos que já atendam, você vai dizer que ele tem que seguir o procedimento tal, você vai falar que ele tem que atender o projeto tal, né, que normalmente você relaciona. Não vai falar assim, amigo, você tem que atender a 15575, que ele não sabe do que você está falando, e nesse caso não precisa. Agora, tem alguns serviços que aí vai se aplicar mais essa questão, de deixar mais claro toda essa questão, tá bom? Vamos lá. Agora, vamos falar quando a gente tem o tal do material junto. Que aí é encrenca, né? Então, eu levantei essa questão. Quando a gente tem material, o que a gente faz? Muitas vezes as pessoas não entendem que existe diferença. Ela só muda o escopo. Ele coloca lá assim no escopo. Olha, puxa vida, eu vou contratar, vou fazer esquadrias, né? Então você coloca lá, contratação, esquadrias do residencial tal, conforme anexo. E aí, esse anexo, às vezes, é até um orçamento ou é um projeto de esquadrias que você tem e acabou. Fornecimento de material mais mão de obra. E acabou, tá? Então, é bem mais complexo do que isso, tá? Não que seja complexo, mas só precisa de uma atenção. Por quê? É praticamente você ter o processo que você faz na parte de materiais, realmente, junto com de mão de obra, só que no mesmo contrato. Então, o que a gente vai ter que ter em mente, tá? Então, você vai, em algumas empresas, apesar de você contratar com o mesmo fornecedor material e mão de obra, são feitos contratos separados, por causa da questão de nota fiscal, questão de impostos, tá? E outras empresas não, faz tudo junto. Então, aí já é uma questão interna da empresa. Mas, normalmente, o que a gente comumente tem de contratação de material mais mão de obra? Pensem aí se na empresa de vocês acontece. Então, a gente tem a parte de esquadrias, a gente tem a parte de forro, né? Normalmente forro de gesso, placa, cartonado. A gente tem impermeabilização. Que mais? A gente tem, às vezes, estrutura metálica. A gente tem pré-moldados, né? Fundação, estaca pré-moldada. Laje, pré-laje, né? Que normalmente você compra as pré-lajes e eles instalam, já entregam instaladas. Então, assim, existe uma gama de materiais e isso vai variar muito de empresa para empresa, mas que faz esse tipo de contratação. E aí, tudo que a gente falou até agora se aplica igual, porque é serviço, então tudo que se aplica para serviço a gente vai ter que levar em consideração. Em alguns casos mais, em alguns menos. Então, vou dar um exemplo, GFIP lá. Você não vai pedir, eventualmente, para a empresa que vai lá, que ela faz tudo na empresa dela e ela fica 1 ou 2 dias dentro da tua obra, né? Então, aí você vai ter que avaliar conforme a situação. Mas, fora isso, então é um checklist para você passar em todos os itens e ver o que se aplica e o que não se aplica, tá? A questão de materiais, você vai ter que especificar dentro do teu contrato todas as especificações que você faria se fosse uma compra de material separada, fosse uma ordem de compra, tá? Então, isso é muito importante.
Então, você tem que levar em consideração especificações de desempenho, por exemplo. Então, quando a gente fala de placas de gesso, então muitas vezes não está claramente definido. Então, espessura, o tipo da placa, eventualmente que carga que tem que resistir, se ele vai entregar, se o projeto, não sei se normalmente é a construtora que tem o projeto, né? Mas sei lá, muitas vezes o pessoal entrega até projeto, né? Dependendo do serviço. Então, que tipo de informação tem que constar, aí a coisa fica mais ampla, porque aí você tem que entrar com os requisitos de projeto nesse contrato também. Então tem mais coisa a avaliar, tá bom? Então isso você tem que considerar. Quando a gente está falando, por exemplo, de esquadrias, então você vai lá, normalmente como é que funciona? Você compra o material, às vezes, né? A empresa até compra o material separada e manda entregar, às vezes é o fornecedor que compra e entrega a esquadria pronta. Mas o que você precisa definir? Então, que tipo de perfil você quer, né? As dimensões, sistema de abertura. Vai dizer, Gisele, mas é conforme projeto. Esse conforme projeto, ok, mas às vezes o projeto não está em anexo, não cita a versão do projeto. Então, você tem que ter tudo amarradinho. É conforme projeto? O projeto é anexo, no contrato você cita a versão do projeto, né? Você amarra direitinho. Esquadria, por exemplo, você tem que colocar qual o desempenho acústico que você quer. Então, primeira coisa, lá no seu projeto está definido o desempenho da sua obra lá, da sua edificação, é mínimo, intermediário, superior. Então, eu quero um nível intermediário, só que eu estou numa área movimentada. Já tem um estudo de projeto antes e você chegou à conclusão que você precisa de uma esquadria que atenue 35 decibéis. Isso é muito mesmo, é bastante coisa. E aí, como é que você faz? Isso tem que estar em contrato, você já tem que ter negociado com o seu fornecedor, eventualmente, para ele já te entregar um laudo de ensaio. Então, são coisas que você precisa se preocupar na hora de fazer o contrato. Então, lembre-se, quando você tem contrato de material mais mão de obra, você precisa especificar todos os materiais. Outra questão importante. Então, lembrar de que os materiais têm que ter a especificação correta, lembrar que esses materiais têm que ter os requisitos relacionados à norma de desempenho e lembrar de citar a necessidade de atendimento do CIMAC e do Inmetro. Sim, gente. Olha, instalações elétricas é um serviço que muitas vezes o pessoal contrata com fornecimento do material. E aí coloca lá, fornecimento de material conforme a necessidade do projeto. E acabou. Gente, tem que atender o Inmetro. Então, assim, não pode ser qualquer um. Eu já vi em auditoria, quando eu fui numa construtora, cheguei lá, eles tinham devolvido uma carga de fios, tá? Porque o material do fornecedor chegou, não estava atendendo o Inmetro, estava cancelado. E eles não tinham mandado descarregar. O almoxarife, tinha um almoxarife do empreiteiro lá recebendo, né? Quando o almoxarife da construtora foi consultar, viu que não atendia e mandou devolver a carga. Você não pode aplicar na sua obra, por exemplo, um fio, né, que não esteja com certificado válido no Inmetro, tá? Que esteja com autenticidade garantida e que esteja vigente. Então, super importante. Só que você tem que colocar no contrato materiais fornecidos que tenham certificação compulsória deverão estar dentro da validade, quando consultado no site do Inmetro, assim. Se for um material que tenha CIMAC, né? Então, não pode estar não conforme no CIMAC no momento da aquisição. Então, existem esses requisitos e eles são extremamente importantes e podem dar muito problema. Se você faz obra, por exemplo, Minha Casa Minha Vida não é mais, né? Verde e amarela, mas se você tem questão com a Caixa Econômica, é muito comum. Eu já tive cliente que teve problema com isso, de aplicar um material, né, não conforme, e a Caixa Econômica fez a construtora da garantia adicional por conta dela. Então, imagine você, faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, tem que dar uma garantia por sua conta de mais 5 anos, tá? É muita coisa, tá, gente? Então, assim, fiquem atentos, é importante, é requisito de contrato com o fornecedor de material mais mão de obra. Tá bom? E aí, vão contando pra mim aí, gente. Vocês já colocaram esses itens nos contratos de vocês? Essa questão que eu tô falando agora dos requisitos de materiais constam nos contratos? Fala pra mim aí. Conversem comigo aí, me contem. Vamos lá. Uma outra coisa que é bem importante, tá?
é constar em contrato a necessidade de quando o fornecedor, né, o empreiteiro, traz o material para a obra, esse material passar primeiro pelo almoxarife da construtora. E muitas vezes isso não acontece. E aí, quando não acontece, quem é que garante que ele está trazendo aquele material que está especificado no contrato? Você não garante. Então, ele pode estar aplicando outro material que não atenda. Então, recentemente eu tive problema com um cliente também. O cliente falou assim, Gisele, eu tô com um problema aqui, porque o fornecedor, ele chega... Então, por exemplo, impermeabilizante. Eu vou lá, vou auditar a obra e olho e tem um impermeabilizante X. E aí eu vou atrás de olhar a ordem de compra, contrato, e não existe aquele impermeabilizante. Por quê? Porque o fornecedor trouxe um outro impermeabilizante de uma outra marca, não passou pelo almoxarife da construtora e estava aplicando na obra. Então, é importante que conste em contrato também um requisito de que sim, todo o material que entra na obra, por mais que seja a responsabilidade do empreiteiro, deve passar pelo almoxarife para conferência. Isso, pessoal, normalmente falha, tá? É bem comum de ter problema em relação a isso, tá? Que mais? Não esquecer de nada, gente. Outra coisa que é bem importante, que também o pessoal esquece. Vocês devem colocar nesse contrato que é obrigatório o atendimento dos procedimentos de inspeção e armazenamento dos materiais. Por quê? Muitas vezes você chega lá e diz, não, isso aqui é responsabilidade do pessoal. Aí, às vezes, eles têm até um almoxarifadozinho separado para esse material que é deles. Quando você pede para abrir aquela portinha, meu Deus do céu, dá vontade de chorar. E aí ele não respeita, ele não garante a preservação dos materiais de acordo com a norma, né? Então, deve constar também, então ali qual é a instrução de materiais, né? Não sei, às vezes tem empresas que tem manual de armazenamento, tem outras empresas que tem... não é manual de armazenamento, mas é uma instrução de materiais, outras têm uma ficha de verificação de material. O nome não importa, mas você deve citar no contrato que ele deve sim seguir as orientações da empresa, tá? A Marcela tá comentando aqui, ó, gente, a maioria das vezes os contratos não são detalhados assim. É verdade, e infelizmente, muitas das não conformidades que a gente acaba encontrando em obra são fruto de um contrato não bem resolvido, né? Então, são itens importantes, porque na norma, no regimento, ele cita que é a responsabilidade da construtora a preservação dos materiais, né? É com responsabilidade da construtora, é o controle de operações ali, né? Então, toda a parte de garantir o atendimento aos seus procedimentos. E a norma, ela é muito clara. Ela diz que quando ela resolve adquirir serviços de provedores externos, ela tem que garantir que eles estejam sob o controle do seu sistema de gestão da qualidade. Então, para você garantir que ele esteja sobre o seu sistema, no controle do seu sistema de gestão da qualidade, você precisa explicar e colocar em cláusulas para o fornecedor o que precisa ser atendido. Então, é uma pena realmente que o pessoal não comente, né? Não coloque todas essas questões em contrato. Com certeza, se essas condições estivessem claramente definidas, teríamos muito menos problemas durante a execução da obra e na entrega final. Certeza. Tá? Outra coisa que é importante, e essas duas últimas que eu vou falar para vocês agora, mas que são extremamente importantes, quando a gente está falando de estruturas de concreto, pré-moldados, por exemplo. É muito comum você contratar, por exemplo, fundação. Você contrata o projeto, a execução e às vezes o fornecimento com o mesmo fornecedor. Então eu não vou entrar na questão do projeto hoje, eu até pensei que daria tempo, mas não vai dar, de falar sobre a parte de projetos, mas você vai ter que levar em consideração as três coisas, gente. Então esse contrato vem aquela propostinha sem vergonha do fornecedor, tá? E tem que constar requisitos de projeto, requisitos de serviço e requisitos de materiais. É um contratão. Tá bom? Mas vou falar duas coisas que são extremamente importantes. Então, primeiro, que às vezes se faz necessária a inspeção nas instalações do fornecedor.
Isso é um parágrafo que tem lá no regimento SIAC e as empresas muitas vezes desconsideram, tá? Então, o que ocorre? O que é essa visita na instalação do fornecedor? Quando você fecha com o teu fornecedor de pré-moldado, você vai combinar com ele, olha, quando você for fabricar minhas peças, eu vou na tua fábrica porque eu quero acompanhar. Acompanhar por quê? Para você verificar como é que ele faz a rastreabilidade das peças, se ele identifica as peças com a data da concretagem, o que é obrigatório para que você possa ter a rastreabilidade, como é que ele faz o controle tecnológico, tá? Então você tem que verificar. Então ele coleta o número de amostras suficientes, ele faz a rastreabilidade das peças, ele identifica as peças da forma correta. Então esse é um item que quando for esse tipo de contrato relacionado a pré-moldado, precisa constar, tá bom? Você pode eventualmente falar assim, não tenho, sei lá, contratei de uma empresa de fora, eu não vou lá. Aí você tem algumas possibilidades. Se for muito impactante, você pode contratar um profissional para ir lá. Se não, você pode pedir para ele mandar fotos do dia, no dia mesmo, né? Hoje em dia que a gente tem tecnologia, passar com o celular mostrando, né, a concretagem, mostrando ele fazendo a rastreabilidade. Então hoje tem outras formas de fazer. Eu já tive cliente que teve prejuízo imenso fazendo uma obra industrial e teve problema com o fornecedor de pré-moldados, problemas absurdos, tá? Então, uma inspeção na instalação do fornecedor pode resolver a tua vida. Então é importante que conste. E a outra coisa em relação a isso é que conste claramente quais as idades de rompimento do controle tecnológico. Porque quando a gente fala de pré-moldados, isso vale para laje, né? Para laje, a norma estabelece datas. Então, você só pode içar a laje a partir de que ela tiver X de resistência. Só que aí, o cara diz que faz resistência aos 28 dias. Só que daí, você não pode esperar 28 dias para a laje chegar na sua empresa. Então, como é que faz, tá? Então, você precisa dizer em que idades você precisa. Em geral, um bom projeto vai especificar isso. Eventualmente vai ser 3 e 28 dias, outros vai ser 7 e 28 dias, né? Porque o primeiro ensaio tem que ser antes de içar. E aí depois, obviamente, de 28 dias, sempre não tem jeito, tem que constar, tá bom? Então, esses dois itens, quando a gente fala de pré-moldado, são super importantes. Eu já auditei fábrica de pré-moldados e, infelizmente, a coisa não é muito bonita. Claro que não são todas, né? A gente sempre tem empresas boas e empresas sérias, mas nesse meio aí a gente sempre tem algumas aí que, né, o controle não é tão bom assim, tá bom? Só um alerta, né, aqui com relação ao SIAC 2018 e 2021. No 2018 ele tinha alguns requisitos que hoje não constam no 2021, mas se a sua empresa é certificada no 18, você tem que estar atento, que é a questão de comunicar o fornecedor com relação aos requisitos que ele vai ser avaliado, e também falar como que é o processo de comunicação interna, com quem que ele fala e reporta, né, em algumas situações. Então, isso não é uma exigência do SIAC 2021, mas para as empresas certificadas no 2018 e você não pode deixar de fazer, tá bom? Pode constar em contrato ou você pode ter um outro meio de fazer essa comunicação. Mas uma vez que você tem um contrato, nada melhor do que usá-lo como ferramenta, né, e colocar todas as informações. Outra pergunta que sempre vem, né? E na verdade, como controlar os materiais de terceiros fornecidos? Que eu falei um pouco agora, mas eu falei muito da especificação do contrato, né? Agora eu quero responder para vocês como é que você controla na obra. A resposta é simples. Da mesma forma que você controla os seus materiais. Então, na hora que esse material chegar, como eu falei para vocês, deve constar no contrato que ele tem que passar pelo almoxarife da obra. Esse almoxarife da obra vai pegar a instrução que ele tem, a ficha de verificação de material, não sei que documento que a sua empresa, como que ela chama, mas ele vai conferir. A quantidade tá ok? Às vezes quantidade não se aplica, porque ele vai trazendo aos poucos, né? Mas a especificação tá correta, né? A dimensão tá correta, atende a norma de desempenho, tem as especificações, atende CIMAC, atende metro. Então você vai ter uma série de requisitos que teoricamente hoje os seus procedimentos já atendem e que aí ele vai verificar e fazer a conferência. Então a resposta você vai controlar exatamente da mesma forma, mas é importante que no contrato conste que ele precisa passar por ali e quais os requisitos que esse material tem que atender. Tá bom? Outra pergunta. Essa foi uma pergunta bem específica, inclusive, né? Como é que eu confiro o material se o meu fornecedor tem DATEC?
né? São poucas as empresas que trabalham, né, com fornecedores que têm DATEC. Hoje ainda nós não temos muitas, mas DATEC são documentos de avaliação técnica, né, relacionados a novas tecnologias. Então são sistemas não normatizados. Nesse caso, vocês vão entrar no site do Ministério do Desenvolvimento Regional, vão olhar o que temos lá na DATEC, né, vão baixar a DATEC específica relacionada ao serviço, né, e ao material que vocês estão construindo, e aí lá vai estar claramente descrito tudo que precisa ser avaliado, tá? Porque a norma, no anexo 1, artigo 20, ela fala que se existe um documento de referência, ele é auditável. Então, sim, a gente tem que levar em consideração esses requisitos. Mas não tem segredo, na DATEC tem tudo bem explicadinho. Então, lá fala desde a fase de projeto, fala a parte de execução, fala a questão de materiais, fala os requisitos de desempenho, traz resultado de ensaio. Então, lá é super detalhado e você vai se embasar justamente nesse documento, tá bom? Então, esse é um documento bem importante.